Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. E hoje nós iremos iniciar a leitura do capítulo número 9, Infiltração Comunista no Sacerdócio. É aquilo que nós estamos buscando entender lendo esse livro do Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. E eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Meu nome é Andréia, criei esse canal do Clube do Livro São Paulo Apóstolo para que nós possamos ler livros, né? Eu vou desligar aqui porque o sonzinho acho que está aparecendo no áudio aí, né? Acho que fica meio que um chiadinho. Vou deixar só o outro ventilador, porque eu fico com dois, gente. Dois ligados, um de cada lado. Bom, então vamos iniciar, né? Essa leitura. Eu não sei para quem for ler, né? Se vai ser de manhã, de tarde ou à noite. Aqui nesse momento já é à noite, né? Mas fica aqui só o meu seja bem-vindo. Então, nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e, como de costume, pedindo a intercessão da Virgem Maria através da oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu de boa vontade piedosamente vos prometo que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós concluímos, né, o capítulo anterior e assim, teci muitos comentários, principalmente com relação a nossa motivação a nível de oração, né? Então, eu sempre estou pedindo, continuemos rezando pela Igreja Católica. Por mais que a gente esteja ouvindo, né, rumores de guerra, ou até mesmo guerra, né? Já conflitos armados, e a gente observa também, né, coisas da natureza, terremotos, vulcões, né? Na Bíblia está escrito que é só o início das dores, né? Mas o que mais me preocupa hoje é a igreja. O que mais está me preocupando é a igreja. E eles estão conseguindo minar a fé do católico. Eles estão perdendo a fé, o povo está perdendo a fé, ninguém crê mais. Ouvindo uma homilia de um maravilhoso sacerdote, que eu gosto muito de ouvir ele, que é o Padre Braulio D'Alessandro, lá do Mato Grosso, né? Ele falando a respeito dos católicos, que saiu a pesquisa, né, que somente 40% hoje são católicos, que na década de 1980 eram mais de 90%. E hoje 40%, mas desses 40%, somente 8% vão à missa. E aí ele questiona desses 8%, quantos desses 8% têm fé? Quantos desses 8% se comporta realmente
como verdadeiros católicos. E aí eu sempre me pergunto, né, a respeito disso. A gente não deixa de observar, né, a nossa volta. Parece que as pessoas realmente estão tratando tudo numa, né, tão natural, tá tudo relativo. Parece que as pessoas, entendeu, os católicos, tem hora que não tem base. Eu não sei muito bem o que passa, né, na cabeça deles, né, ou se realmente não acreditam mais que tais coisas podem vir a acontecer com a igreja. Porque, ao meu ver, ainda está todo mundo dormindo, achando que é normal. E acaba que nós aqui, que né, estamos estudando, principalmente esse livro, e que realmente eu acredito que tudo isso que está aqui, que nós vamos ler, aconteceu, nós acabamos passando por maluca. Ai, você está vendo coisas. Ah, não, é bem assim. Não, que isso. Não, André, nossa, né? Imagina, né? Eu acho que... E aí a gente vai ficando preocupada, né? Porque eu estou preocupada. Mas, continuemos, né? Vamos ler então. O capítulo número 9, a infiltração comunista no sacerdócio. Ele levantará uma contra-igreja, que será imitadora da igreja. Porque ele, o diabo, é o imitador de Deus. Ela terá todos os sinais e características da igreja, mas, ao revés, é esvaziada de seu conteúdo divino. Ela será um corpo místico do anticristo, que, em todos os aspectos externos, será semelhante ao corpo místico de Cristo. Arcebispo Fulton Sheen. Bom, já podemos perceber, né? O que nos espera aqui neste capítulo. Vamos lá. Os maçons e socialistas perseguiram impiedosamente a cristandade no México, Espanha e Rússia durante o pontificado do Papa Pio XI. Pio XI designou o núncio de Berlim, Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, para trabalhar secretamente em arranjos diplomáticos entre o Vaticano e a União Soviética. Porém, essa aproximação fracassou. Pio XI é amplamente visto como o Papa que abandonou os cristeiros, que lutaram pela Igreja Católica na Guerra dos Cristeiros no México, no período de 1926 a 1929. Durante a Guerra Civil Espanhola, que também levou o período de 1936 a 1939, padres, monges e freiras foram brutalmente atacados, igrejas saqueadas e crentes torturados. A ex-agente comunista Bela Dodge posteriormente explicou: durante a Guerra Espanhola, o Partido Comunista foi capaz de usar alguns dos melhores talentos do país contra a Igreja Católica, repetindo antigos apelos ao preconceito e insinuando que a igreja fosse indiferente aos pobres e contra aqueles que apenas queriam ser livres. Como resultado, o governo espanhol maçom, comunista, se apropriou de todas as propriedades e escolas eclesiásticas. Não poderia ser mais, né, esse governo, né, ele tinha que ser os dois, né, maçom e comunista. Em 1937, Pio XI apoiou uma terceira via contra o comunismo e também o fascismo em sua encíclica Divini Redemptoris, a qual nada fez para impedir o poder emergente dos sovietes comunistas e dos fascistas na Itália, Alemanha e Espanha. Pio XI morreu em 10 de fevereiro de 1939.
Em 1º de setembro do mesmo ano, a Alemanha nazista invadiria a Polônia e iniciaria a Segunda Guerra Mundial. Entre essas duas datas, o Papa Pio XII foi eleito. Desconhecidos para Pio XI, os comunistas não estavam simplesmente atacando governos e monarcas católicos. A partir dos anos de 1930, os russos começaram a se infiltrar secretamente nos seminários católicos para implantar seus próprios agentes comunistas, como padres e, eventualmente, como bispos, cardeais e mesmo papa. Lembremos-nos do Conselho dos Maçons Carbonari, os quais, já em 1840, recomendavam a seguinte estratégia. Então, a fim de garantir um Papa de acordo com o nosso coração, é necessário, antes de tudo, modelar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Deixe de lado os idosos e os de meia idade. Aproxime-se dos jovens e, se possível, até mesmo das crianças. O objetivo planejado dos inimigos de Cristo desde os anos de 1800 era, eventualmente, garantir um Papa de acordo com o nosso coração, o que pressupunha implantar os seus como seminaristas. Bela Dodd, depois perante o Comitê da Casa dos Estados Unidos sobre Atividades Não Americanas em 1953, sobre as maneiras subversivas pelas quais os comunistas tentam se infiltrar nas instituições americanas. Ela originalmente se converteu ao comunismo porque apenas os comunistas pareciam se importar com o que estava acontecendo às pessoas em 1932 e 1933. Naquela época, eles combatiam a fome e a miséria e o fascismo. E nem os maiores partidos políticos, nem as igrejas pareciam se importar. É por isso que sou comunista. Tendo vivido como agente comunista na América, ela posteriormente renunciou ao seu comunismo sob a direção espiritual do arcebispo Fulton Sheen e retornou ao catolicismo em 1952. Alguém aqui de vocês sabe me dizer com que parece tudo isso daqui? Ela fala, né, que naquela época combatiam a fome e a miséria e o fascismo. E nem os maiores políticos, como nem as igrejas, pareciam se importar. Gente, o que parece? Não parece esse governo que já tem, vamos colocar aí, bem 30 anos já no poder? Vamos combater a fome. O pobre vai poder comer picanha. O pobre vai poder ter diversão. Nada se assemelha com agora, né? Não precisa nem eu falar para vocês. E que, porventura, a Igreja Católica elegeu esse governo no Brasil. Foi a Igreja Católica que colocou esse governo que nós temos hoje, através das SEBs, que são as comunidades eclesiais de base. Não muda muita coisa, né? Inclusive até a questão de infiltração e da implantação realmente da teologia da libertação dentro dos seminários. Isso aí é muito sério. Dodd revelou perante o Comitê da Casa dos Representantes que, no final dos anos de 1920 e durante toda a década de 1930, agentes comunistas nos Estados Unidos seguiam diretrizes de Moscou. Uma de tais ordens vindas da Rússia era no sentido de destruir a Igreja Católica a partir de dentro, implantando membros do Partido Comunista nos seminários e em posições diocesanas.
Nossa Senhora em Fátima, numa outra aparição, a Lúcia, bem depois, né, se eu não me engano, em 1929, que ela aparece a Lúcia e pede a consagração da Rússia. Se a Rússia não se convertesse, tais erros iriam se espalhar pelo mundo. O que vocês estão vendo aqui? Eu gostaria que vocês pensassem. Pois é. Dodge informou que nos anos de 1930 nós introduzimos 11 mil homens no sacerdócio a fim de destruir a igreja a partir de dentro. Não são 11 homens não, gente. 11 mil homens. E agora mesmo eles estão nas posições mais altas da igreja. Ela alegou não ter trabalhado sozinha, mas sim com um grupo de comunistas que buscavam se infiltrar não apenas no sacerdócio católico, mas também no sistema de ensino público americano, de acordo com o que é pregado abertamente na Alta Vendita. Deixe de lado os idosos e os de meia idade, aproxime-se dos jovens, e, se possível, até mesmo das crianças. Como uma ex-agente comunista na América, seu depoimento ecoa perfeitamente a estratégia traçada na Alta Vendita. Um segundo ex-comunista, o agente afro-americano Manny Johnson, também depôs perante o Comitê da Casa dos Estados Unidos sobre atividades não americanas em 1953, a respeito da infiltração dos comunistas russos no sacerdócio católico. O que ele fala, o Manny? Uma vez que a tática de infiltração em organizações religiosas fora lançada pelo Kremlin, os comunistas descobriram que a destruição da religião poderia prosseguir muito mais rapidamente através da infiltração na igreja, por comunistas operando de dentro da própria igreja. Nos primeiros estágios, foi determinado que, com somente poucas forças disponíveis, seria necessário concentrar os agentes comunistas nos seminários. A conclusão prática tirada pelos líderes vermelhos foi que essas instituições tornariam possível a uma pequena minoria comunista influenciar a ideologia dos futuros clérigos de forma compatível com os propósitos comunistas. Essa política de infiltração em seminários foi bem sucedida. Além mesmo das expectativas comunistas, aqui temos depoimentos juramentados de ex-agentes comunistas de que o Kremlin estava estrategicamente introduzindo seus próprios homens em seminários americanos e europeus a fim de se infiltrar no sacerdócio católico e que a empresa foi bem sucedida, além mesmo das expectativas comunistas. Tudo isso antes de 1953. Em outras palavras, bem antes do Concílio do Vaticano II, que aconteceu em 1963, de 1963 a 1965. Então, ou seja, 10 anos antes, eles já tinham por completo concluído toda a trama e já estava em andamento. Os comunistas tinham seus próprios homens nos seminários, no sacerdócio e no episcopado. Bela Dodge revelou que 4 de seus padres infiltrados haviam atingido o nível de cardeais. Em 1967 ou 1968, pouco antes da morte de Dodge, ela foi entrevistada pelo acadêmico Dietrich von Hildebrand e sua esposa, Alice, em New Rochelle, Nova York. Alice von Hildebrand relata sua conversa. Dietrich von Hildebrand: eu tenho que a igreja tenha sido infiltrada. Bela Dodge responde: você teme, querido professor? Eu sei.
Quando eu era uma comunista fervorosa, trabalhei em contato íntimo com 4 cardeais do Vaticano que trabalhavam para nós. E eles são ainda hoje muito ativos. Dietrich. Quem são eles? Meu sobrinho Dieter Sattler é um alemão sediado na Santa Sé. Mas Bela, que estava sob orientação espiritual do arcebispo Shin, se recusou a fornecer a informação, explicou Alice von Hildebrand. Quem eram esses cardeais ativos do Vaticano? Nós podemos elaborar uma lista limitada de cardeais, considerando que Dodge estava ativa desde os anos de 1930 e que ela se converteu em 1952. Além disso, esses cardeais estavam ativos ainda em 1966 ou 1967. Essas restrições históricas nos deixam com apenas 26 cardeais que poderiam ser os 4 cardeais comunistas mencionados por Dodge. Então tá aqui os nomes. Krikor Bedros, Benedetto Aloysio Macella, Clemente Micara, James Charles McKeegan, Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Norma Thomas, Francis Joseph, Jaime de Barros, Henrique Play Daniel, Joseph Fritz, Ernesto Rufino, Antônio Cardiano, Thomas Jenkinson, Augusto Álvaro da Silva, Pietro Cipriaci, Maurício Feltin, Carlos Maria Javier de la Torre, Giuseppe Siri, James Francis Louis, Giacomo Lecaro, Stefan Wisiskin, Benjamin de Arriba, Fernando Quiroga, Paul Emily Langer, Valéria Gracias, Alfredo Ottaviani. Alguns desses cardeais, como Siri e Ottaviani, podem ser excluídos em consideração devido à sua ortodoxia. Realmente, né, o cardeal Siri foi o que concorreu ao conclave de 1959. Pio XII morre, né? E aí tem a eleição do conclave, inclusive tem aquela polêmica com relação ao cardeal Siri. Inclusive até eu pesquisei, gente. Eu pesquisei na internet, tem vídeos, tá? É aquela polêmica que eles, inclusive é uma base, né, dos sede vacantistas falarem, né, que a sede está vacante, né? Por quê? Na realidade, foi o Siri que foi eleito. A fumaça saiu e foi muito tempo a fumaça branca. Porque a gente sabe quando o Papa é eleito, eles soltam a fumaça branca, né? Só que aí depois de passado muito tempo, inclusive tem vídeo na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, tá? O conclave de 1959. E aí o que acontece? Reuniu todo o povo na Praça de Roma e habemos Papa, o vídeo fala, habemos Papa, a reportagem vai toda para lá e habemos Papa, e passado muito tempo, ele solta fumaça preta. Aí aqui a imprensa fala, não habemos Papa. Que estranho, né? E fica todo mundo assim. Aí o povo volta para casa, sem entender o que aconteceu. E aí uma segunda vez sai a fumaça branca de novo. E aí, muito rapidamente, eles voltam. Depois vocês pesquisam na internet, e aí vocês vão achar o conclave. E aí é na terceira vez que aí fecha e vem o Papa, né? Que até então, né, o João 23. Que eu não me recordo o nome, agora me fugiu.
Mas isso daí é uma coisa que o sede vacantista fala, né, que a sede está vacante porque a eleição foi feita de forma errada. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, não sei, né? Mas que no vídeo é uma coisa bem estranha, é uma coisa bem estranha mesmo. Eu não vou mentir para vocês, tá? Porque acontece, eu leio as coisas e às vezes eu vou procurar se eu acho alguma coisa, né? E realmente tem. Mas eu não vou levar esse mérito aí, não. Deixa expor os sede vacantistas, né, com esse pensamento, mas é uma outra história. Mas que foi bem esquisito. E aí tá. Entre os mais prováveis estaria o cardeal Spellman, reputado sodomita e patrono eclesiástico do jovem Theodore McCarrick. O cardeal Ler Caro, o principal candidato liberal a papa no conclave de 1963, que em vez dele elegeu o cardeal Montini, e o cardeal Friggs, importante líder alemão no Vaticano II e patrocinador do jovem Joseph Ratzinger, que depois se tornaria Papa, né, Bento XVI. Outro caso de infiltração envolve o misterioso conteúdo de uma pasta esquecida. Em 1975, o arcebispo Annibale Buggini esqueceu sua pasta em uma sala de conferência no Vaticano. Buggini foi o arquiteto principal do novo rito da missa, publicado em 1969 e 1970. E nós devemos cobrir completamente sua influência sobre Pio XII e Paulo VI nas páginas por vir. Basta aqui observar que Buggini era um padre infiltrado e um maçom. Um padre dominicano descobriu a pasta esquecida e a abriu, a fim de descobrir a identidade do seu proprietário. Dentro dela, ele encontrou documentos endereçados ao irmão Buggini com assinaturas e locais de origem, que mostraram que eles vieram de dignatários de sociedades secretas em Roma. Isso se tornou um escândalo em Roma e o Papa Paulo VI foi forçado a enviar seu liturgista principal e recentemente ordenado a ser bispo para o Irã como pronúncio, uma surpreendente e óbvia demoção e exílio. O respeitado teólogo Padre Brian Harrison também atestou a veracidade da descoberta dos documentos maçons de Buggini. Um eclesiástico internacionalmente reconhecido de integridade impecável também me disse que ele ouviu o relato da descoberta da evidência contra o Buggini, diretamente do padre romano, que a descobriu em uma pasta que Buggini foi descuido, deixou em uma sala de conferências do Vaticano após uma reunião. Quando o registro maçônico italiano foi lançado em 1976, o nome de Annibale Buggini foi encontrado no registro maçônico junto com seu codinome maçônico Buan. Eles se juntaram à loja maçônica na festa de São Jorge, em 23 de abril de 1963. Isso se deu menos de 2 meses antes da morte de João 23. Claramente, padres e bispos do alto escalão, antes e durante o Vaticano II, eram maçons infiltrados. Os depoimentos prestados por Bella Dodd e Manny Johnson, além da culpa e expulsão do arcebispo Annibale Buggini, revelam que a infiltração no clero católico foi feita antes e depois de 1940. Antes, porém, de examinar o Concílio do Vaticano II, devemos retornar à cronologia histórica que leva à eleição do Papa Pio XII
E então do Papa João 23, depois dele. Encerramos aqui, né, o capítulo número 9 e iremos ler então posteriormente no nosso próximo encontro o capítulo número 10, que trata do conclave, né, de Pio XII. Ai, tomar um chazinho para acalmar. Nem peguei café, isso foi um chá, porque eu vou ser sincera para todos vocês aqui do Clube do Livro. As nossas orações voltadas realmente para a igreja é realmente para nos sustentar, porque chega um certo momento que quando você começa realmente a estudar, a pesquisar, e você vê, entende, principalmente os documentos. É só ler os documentos da Igreja Católica. Eu já tive a oportunidade de baixar algumas encíclicas escritas por Leão XIII, Pio IX, Pio X. E que eles realmente condenam. Eu falo que condenam porque a doutrina da Igreja Católica, né, os documentos, eles são válidos até hoje, né? E eles condenam literalmente o liberalismo, o modernismo, o comunismo, o socialismo, veementemente. Eles condenam veementemente, né, tais práticas. E assim, até então, esses papas, eles realmente eles lutaram muito para que tais coisas não acontecessem e que eles não entrassem dentro da igreja. Só que eu não sei realmente, né, porque igual Paulo VI fala, né, que enxergou que a fumaça de Satanás por uma fresta, ela entrou. E quando, né, vocês viram aí a questão do Tratado de Latrão, que nós lemos, né, no capítulo bem anterior, e eu estava comentando também com uma pessoa, né, e vendo, quando você pesquisa na internet a respeito do Tratado de Latrão, ou vai buscar nos livros, ou mesmo quando a gente estuda na escola, porque eu cheguei a estudar o Tratado de Latrão, é uma coisa mínima, mínima. Você não consegue achar realmente, né, assim, uma coisa sólida. Parece que meio que realmente está bem escondido. E depois que realmente, né, o Vaticano se tornou Estado e que ficou mais fácil das pessoas entrarem dentro do Vaticano. Por quê? Elas tinham que entrar para trabalhar, né? Formou o Banco do Vaticano. Até então, nesse período, né, de 1929, os clérigos não sabiam mexer com... Como é que vai controlar dinheiro? Isso, até nessa época, até então, o padre era padre, o que ele sabia era celebrar a missa, confessar e ministrar os outros sacramentos, unção dos enfermos, celebrar casamento, batizado. Coisa que hoje você olha aí esses padres recém-formados que saem dos seminários, pelo menos os que eu vejo aqui, eles não sabem batizar, não sabem celebrar casamento e mal sabem celebrar uma missa. Mal sabem celebrar a missa. Aí tem uma coisa errada, né? E aí naquela época era o contrário. Então, eles não tinham noção mínima de mexer com dinheiro, né? E aí foi que entrou pessoas fora. Agora mesmo, Papa Francisco contratou uma mulher que é abortista para trabalhar lá dentro do Vaticano. Tá lá, vocês pesquisam na internet aí. E eu fui pesquisar.
E foi por causa do vidente da Bahia, de Anguera, que ele mostrou, e aí eu tenho o costume agora de entrar no site do Vaticano. De vez em quando eu entro lá no site do Vaticano e vejo algumas coisas, né? E tá lá, a mulher tá trabalhando lá dentro, e é abortista. Abortista mesmo, pró-aborto. Funcionária do Papa. Rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja, a gente sabe que as portas do inferno não vai prevalecer, mas que a gente vai ver muita coisa cabeluda ainda, a gente vai. E aí vamos nos agarrar a Nossa Senhora Virgem Maria para que ela nos mostre a verdadeira igreja, porque a falsa já está aí. Está aí. Então vamos invocar a Santíssima Trindade, né, e pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos conceda graça, discernimento, sabedoria, que o Espírito Santo nos ilumine e que não nos deixe ser enganado. Você que faz parte aí do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, se você vê que existe alguém que esteja com o coração aberto para buscar a verdade, porque o que nós estamos fazendo aqui, quando a gente lê livro, né, são os conselhos do Padre Sertilanges, né, que é a busca pela verdade. E a partir do momento que você começa a enxergar que realmente tem algo estranho dentro da igreja, você tem que começar a estudar. O catecismo, a Bíblia, né? Inclusive eu me deparei com uma situação aí de um determinado sacerdote que ele falou uma coisa que não é aquilo que está lá na Bíblia, não. A Bíblia está falando outra coisa. Então eles já estão, né, invertendo as posições, né? Que é o que eu sempre falo, né? Que o certo é errado e o errado certo. Isso já tem alguns anos já que isso está acontecendo. E que aí eu sempre falava, gente, vai estar parecendo que o negócio está meio que invertendo, né? Uma inversão de valores. Né? E como diz o Chesterton, né? Naquele livro Ortodoxia que eu li também, perfeito, né? A gente vai ter que provar que a grama é verde. E aí, se a gente não tiver realmente conhecimento, eu tô muito aquém. Eu tô lendo esse livro aí, mas à medida que eu vou lendo, eu tô estudando. Então eu vou atrás, né, de professores muito bons na área de história. Então a gente precisa realmente buscar, e a busca pela verdade é uma coisa sofrida. Você vê, são 11 horas. Eu trabalhei o dia inteirinho, e aí meio que uma correria, né, e vai aqui, vai ali, sobe, desce, não esfora nada. E a gente tem que fazer um pouquinho de sacrifício, né, para estudar. Eu falei que eu ia ler só 30 minutinhos, mas não deu não. Desculpa, gente. Mas agradeço a paciência de vocês. Bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar as 3 Ave Marias. Eu, principalmente, porque eu vou dormir, né, daqui. Ó Maria, fazei do meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Ora pro nobis Santa Dei, Genetrix, udigine ficiam promissiones Christi. Invoquemos o nosso anjo da guarda para que ele nos proteja, nos guarde, né, nos dê segurança, nos revista com a armadura celestial e nos proteja dos inimigos.
Angeli Dei, que custes mei, me tibi commisso pietate superna, illumina custodire de goberna. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá.